Olá, pessoal, como vão? Tudo bem? Hoje nós vamos para uma aula dica do vestibular da FUVEST. Dicas, é claro, dentro da área de História. E a gente vai começar com a estrutura da prova, né? O que tem caído e é recorrente nos últimos anos? História da arte. Tem caído conceitos como de futurismo, tem caído telas. A maioria das vezes são telas conhecidas, que em muitas aulas vocês podem ter visto, e alguns materiais didáticos e livros visto também. Como a tela, né, do Luiz Monteiro, que se chamava, né, e se chama ainda Os Funerais do Inca Atahualpa. Foi uma questão de 2018 do vestibular da FUVEST, uma questão que a gente vai fazer. E também caiu essa tela aqui, ó, do Lazar Segal, o navio de imigrantes, tá vendo? Essa tela que caiu na prova de 2020, que foi o vestibular feito em 2019 para ingresso, né, ingresso em 2020. E agora estamos aqui nós em janeiro de 2021 para o vestibular da FUVEST em 2021. Mas, gente, não adianta ficar ansioso, não vai adiantar nada, né? A prova tá aí, chegou essa semana. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: não adianta ficar ansioso. Já chegou a hora, domingão vocês vão fazer a prova e se tudo der certo, você vai passar sim, tá? O que mais a gente encontra nessa prova? Antiguidade clássica, né? Normalmente tem caído antiguidade clássica no vestibular de 2020, caiu antiguidade oriental, especificamente característica da Mesopotâmia. Mais repetidamente cai conceitos de antiguidade clássica, como o conceito do que é ser escravo na antiguidade, o que é polis, aquela cidade-estado grega, cai sobre o que significava ética para os gregos relacionados, é claro, com política, cai o que significa helenismo, e no vestibular de 2019 caiu sobre o que significa, o que representa dentro da história da arquitetura, uma mistura aí de arte, arquitetura com história, o Arco do Triunfo. Só que o texto está ali para ajudar. Então, essas questões mais de história antiga, o texto tem contribuído com o aluno. Então, fique tranquilo. Questões mais de história antiga, a tendência é que o texto esteja ali para colaborar com você. E nós vamos fazer um exercício. Aqui está o navio, né, do Lazar Segal, e aqui está o Arco do Triunfo, a questão do vestibular FUVEST 2019. Vamos lá? O Arco do Triunfo é um fragmento de muro, então não é o muro inteiro. Não é para proteção, não é para defesa. É um fragmento de muro que, embora isolado da muralha, então ele não está na muralha para te defender, ele tem a forma de uma porta da cidade. Então é uma porta em formato de muro. Os primeiros exemplos documentados são estruturas do século II a.C., República Romana, época da expansão. Mas os principais arcos de triunfo são os do Império, né? Porque é a época mais gloriosa na arquitetura romana, como os arcos de Tito, de Sétimo Severo ou de Constantino, todos no Foro Romano e todos de grande beleza pela elegância de suas proporções. Então está dizendo que é belo, que é estético, que não está junto com a muralha, então não vai defender a cidade. Esse é um texto do Pereira, Introdução à Arquitetura, das origens ao século XXI. Dentre os vários aspectos da arquitetura romana, destaca-se a monumentalidade de suas construções. Então, uma construção monumento, ela tem um significado histórico. Então, a relação entre o Arco do Triunfo e a história de Roma está baseada no quê? Vamos lá, no processo de formação da urbe, quando surgiu lá a cidade-estado de Roma no século VIII, já tinha Arco do Triunfo? Não, surgiu no século II. E ainda a Ná está dizendo ali, ó, e de edificação de entradas defensivas, já disse que está isolado da muralha. Então, não é na formação e não é defesa. A tem dois erros. B, nas celebrações religiosas da divindade, o texto não falou disso. O texto não falou disso, então não deve ser. Porque o texto está te explicando o que é um arco do triunfo, o texto não fala de nada disso. E de fato não é, tá? Não porque a palavra triunfo, o que é triunfar? É vencer, é vitória, é conquista, é grandeza. Então, não está relacionado nesse momento essas construções com, né, a história religiosa de Roma. C. Nas celebrações das vitórias militares romanas, que permitiram a expansão territorial desde a República, a consolidação do território e o estabelecimento da base econômica de Roma, que era o sistema escravista, gabarito, letra C. Perfeita alternativa, condiz com o texto está aí para te ajudar, e esse é o gabarito dessa questão da FUVEST do vestibular 2019. Mais dicas, gente. Aqui, a partir da questão do Inca Atahualpa, né? Outra imagem vestibular FUVEST 2018. Temos aí uma imagem que vamos ter que analisá-la. A imagem está aí para ser usada, ela não é um desenho bonito na prova para você ver e falar, nossa, colorido, nada a ver.
Então, a imagem está aí, a gente precisa usá-la. A imagem representa a morte do Atahualpa, o último imperador inca em 1533, após a conquista espanhola comandada por Francisco Pizarro. Então, já te disse o que é a tela. O índio morreu, ele era importante, ele era imperador, ele é o último, então, a partir daí, o Império Inca foi dominado por Francisco Pizarro, tá? Só que olha essa tela, vamos analisar? Analise as 4 afirmações seguintes, que estão na minha próxima tela, a respeito da empresa e da conquista colonial espanhola no Peru e da representação presente na imagem. Então, vamos lá. No centro tem uma coluna, estrutura, força. A estrutura da coluna no meio mostra que é uma edificação espanhola. Isso não é típico, com certeza, da estrutura arquitetônica inca. E aqui você tem uma pessoa, com certeza, com fundamentação religiosa, né? A gente não sabe o cargo que ele ocupa, se é um missionário, o que ele é, mas no centro você tem religião. E essas vestes no centro, com essa coluna, isso está mostrando já, né, toda a influência espanhola dentro da estrutura inca. E aí, mais à direita, você tem, né, o Inca Atahualpa deitado no seu enterro. Alguém está lendo um livro, provavelmente uma Bíblia, né, no seu processo de enterro, e aqui você tem um militar e alguma autoridade espanhola dentro da parte direita dessa tela do Inca Atahualpa. Agora, a parte esquerda da tela, você tem mulheres chorando, militares meio que tentando conter um alvoroço, uma invasão, a gente não sabe ao certo. Mas, gente, cadê os incas? Todo mundo muito bem vestido, né? Tem uma pessoa aqui deitada, um cálice no chão, ou não é um cálice, é um candelabro, né? Que está segurando uma vela no chão. Então, essa tela tem muito conteúdo. Agora, vamos misturar história da arte com história nas alternativas que a gente tem que analisar. 1. A conquista foi favorecida pelo conflito interno entre os 2 irmãos incas, que era o Atahualpa da tela e o Huáscar, aproveitado pelas forças espanholas lideradas por Francisco Pizarro? Sim. Conteúdo de história, perfeito, beleza. 2. A produção agrícola das plantations escravistas constituiu-se, faltou o hífen aqui, hein, gente, ó, constituiu-se na base econômica do vice-reinado do Peru? Capaz. A América Espanhola constitui-se como base econômica mineradora, extrativismo, principalmente prata. Alternativa 2, errada. 3. Do lado esquerdo da pintura, há uma movimentação conflituosa na qual mulheres incas são contidas por guardas espanhóis? Olha, eu diria que são mulheres espanholas, mas podem ser mulheres incas vestidas de formas e trajes espanhóis, pode até ser. Contrastando com a expressão ordenada e solene do lado direito, composto por religiosos, autoridades espanholas em torno do corpo do imperador? Sim, autoridades, clérigos, um militar. Sim, frase 3 verdadeira. A imagem diz isso e é pela imagem que você vai verificar a veracidade ou não da frase 3. 3 é verdadeira também. 4. A pintura revela o resgate de elementos históricos. Sim, importante para a construção do ideário nacionalista no século XIX. Sim, de quando é a tela? Vamos relembrar? A tela está aqui. 1939 foi o navio do Lazar Segal. 1865-67, os funerais do Inca Atahualpa. Século XIX, Peru também tinha conquistado a independência, formação da construção, né, da identidade nacional peruana, tá certo? Então, tem a ver com o ideário nacionalista do 19? Tem. No processo pós-independência? Sim. E formação do Estado Nacional Peruano? Sim. Mas retrata os personagens indígenas com trajes e feições europeus, que foi o que até eu voltei para ver isso na imagem, é verdade. Então, estão corretas apenas afirmações A1, A3 e A4, 1, 3, 4, gabarito, alternativa C. Você viu como a imagem é importante e também saber de América pré-colombiana, a conquista da América Espanhola também. Continuando no que tem caído, olha só o que eu coloquei aqui para todo mundo ficar feliz. Esse, né, é o logo de Bem-vindos, bichos da FUVEST da Atlética do EASH, que é a Escola de Artes e Ciências Humanas da FUVEST, ou no caso da USP São Paulo, tá? Então vamos lá, o que mais tem caído na prova da FUVEST? Idade Média e o que tem se perguntado sobre Idade Média nos últimos anos. Essa noção do tempo, que ela foi vista de forma diferente de acordo com os períodos históricos, né? O relógio, ele não era usado nesse período, é muito mais comum pós-revolução industrial e tudo mais. Cristandade medieval, caiu no vestibular 2019, as funções da mulher dentro do sistema feudal. O ano passado,
que na verdade era prova, né, feita em novembro de 2019, vestibular 2020, caiu sobre peste negra, né? E aí o que a gente pode deduzir? Que tem uma certa sequência de conteúdos similares anos a anos na FUVEST. O vestibular da FUVEST não é um monstro, não vai te morder, você tem que superar. Por mais que muita gente tenha essa ansiedade, coloque a FUVEST como a prova mais difícil, FUVEST para tudo isso, gente. As pessoas passam, né? Se as pessoas passam, por que você não vai passar? Até eu passei, não sei se isso serve muito, mas enfim. Tenha confiança, você vai passar também, tá? O que mais tem, Bel, aí? Também temos muitas questões de Brasil relacionado com América, mesmo porque o Brasil fica na América do Sul. Então, quando cai, não cai só Brasil, cai muito misturado com os nossos vizinhos, tá? Então, o sistema colonial tem caído, comparando o sistema colonial espanhol, o sistema açucareiro brasileiro, comparado com o nosso sistema minerador, isso foi uma questão do vestibular 2018. As independências do Brasil, da América Espanhola, do Haiti, que é colônia francesa. Depois dessas independências, vieram o sistema dos caudilhos na América, que também tem sido perguntado a vocês. E aí, no século XX, muitas questões sobre regime militar. Regime militar caiu no vestibular 2018, vestibular 2020 também. Então, sabendo disso, você vai com uma certa confiança de que você vai encontrar uma questão de História da América na prova da FUVEST de 2021. Então, vai dar para acertar? Tomara que sim. E é isso que a gente espera, que você seja um bicho ou uma bichete na onde não, né? Mas onde você escolheu entrar na FUVEST esse ano de 2021. E aqui temos mais uma questão, que é justamente sobre a peste negra lá no século XIV, na Idade Média. Vestibular 2020. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus de 1348, quando na muito excelsa cidade de Florença sobreveio a mortífera pestilência. Apreciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Chamavam-a o populacho de bubões. Giovanni Boccaccio no livro Decameron, um renascentista descrevendo a peste negra, que teve como ano mais mortífero 1348, mesmo século XIV. A respeito da peste negra no 14, é correto afirmar o quê? Que provocou uma gravíssima queda demográfica, sim. Alguns autores chegam a dizer 1/3 de mortos na Europa e tudo mais, que afetou grande parte da população, ou da produção, econômica europeia. Sim, com tantas mortes, com tanto medo, a produção e a economia caem, que é o que a gente viveu em 2020, né? A gente também teve, abre aspas, uma peste, a pandemia do Covid, que também afetou grande parte da produção econômica mundial, não só europeia, como no caso da peste negra no século XIV, gabarito letra A. Certinho? Tá aí, gabarito A. Continuando, mais temas que vocês podem encontrar que são repetidos e recorrentes na FUVEST, século XIX. FUVEST tem caído todos os últimos anos uma pergunta sobre o século XIX, principalmente relacionada à história geral, tá? Sejam esses assuntos relacionados a conceitos ou até mesmo eventos do século XIX. Nos últimos anos caiu o conceito, né? O que é nacionalismo, a formação da identidade nacional, liberalismo, seja liberalismo econômico, seja liberalismo político, tá? E também questões sobre colonização e o imperialismo fruto da segunda revolução industrial no século XIX, tá? E para terminar, os conteúdos que são recorrentes, a gente chega também já no finalzinho do século XIX para o começo do século XX, tem poucas questões. Tem muito mesmo, já desse período entre guerras no século XX, como o nazifascismo, que foi a questão de 2018, sobre o nazismo, né? Sobre o campo de concentração nazista, foi essa pergunta, que é a última que a gente vai fazer. Tá aqui, ó. FUVEST 2018. A operação era um pouco dolorosa. E durava mais do que 1 minuto, mas era traumática. Seu significado simbólico estava claro para todos. Este é um sinal indelével, daqui não sairão mais. Essa é a marca que se imprime nos escravos e nos animais destinados ao matadouro. E vocês se tornaram isso. Vocês não têm mais nome. Este é o seu nome. A violência da tatuagem era gratuita. Um fim em si mesmo, por ofensa. Não bastavam os 3 números de pano costurado nas calças, no casaco e no agasalho de inverno?
Então, isso é um texto do Primo Levi, Os Afogados e os Sobreviventes de um Campo de Concentração, mostrando como, além do número, além da marca, além de estar num campo de concentração, você ainda tinha que se sujeitar a uma tatuagem com o seu número, né? E isso era o quê? Uma maldade extrema, segundo o Primo Levi, e nesse texto. Uma operação pouco dolorosa, não durava pouco, mas traumática. E aí vem, né, a pergunta: está de acordo com o texto a seguinte afirmação? Então, de acordo com o texto, questão de interpretação. Tá vendo? FUVEST não é um bicho, você não precisa ficar ansioso, porque você vai encontrar questões de interpretação. É a maioria? Não, mas você vai encontrar. Então, leitura atenta, preste atenção, concentre-se, que você vai tirar do texto informações para te ajudar. Quer ver? A tatuagem, ela era uma forma de tortura, tá no texto, sim. E uma mensagem não verbal, sim, não é um texto, é uma mensagem imagética, que inscrevia a condenação no corpo do prisioneiro. É isso que o texto falou, gabarito letra A. Mas essas eu vou ler as outras para procurar os erros com vocês, que isso ajuda, te dá confiança de que você acertou. B. O uso de tatuagens era perturbador? Sim. Apenas para ciganos e judeus ortodoxos? Nada a ver. Quem estava no campo de concentração era tatuado, seja cigano, judeu, ortodoxo ou não, ou até mesmo outros grupos negros, homossexuais, que também foram para os campos de concentração nazista, tá? C. O recurso de tatuar o prisioneiro, além de impor um sofrimento físico e moral, sim, discriminava o tipo de remuneração? Quem ganhava o quê no campo de concentração? Ninguém ganhava nada. Então, quem era tatuado ganhava mais, quem não tinha tatuagem ganhava menos? Nada a ver, né? Não tem senso nenhum. Letra D. O emprego das tatuagens funcionava como um código estético? Era para ficar bonito na pele que você fazia uma tatuagem? Claro que não, tem nada a ver com estética. O texto nem fala disso, tá tudo errado. E letra E, a tatuagem, assim como trabalho voluntário no campo de concentração, não tinha finalidade produtiva? Gente, trabalho voluntário no campo de concentração? Por favor, né? Eram funcionários do Estado nazista que trabalhavam e quem era prisioneiro também não estava lá de voluntariado. Então, as outras alternativas, a gente encontrando o erro, te dá segurança para assinalar o item A, que é o gabarito desta questão. E com isso a gente encerra com uma mensagem que eu queria muito que vocês tivessem. A prova da FUVEST é uma prova. Você vai passar, vai dar tudo certo e a gente vai ser muito feliz durante esse ano de 2021, porque a gente está merecendo felicidade. E isso é o que eu desejo para vocês. Sonhem, vejam vocês passando, porque a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Um beijo para vocês, boa prova e até mais. Tchau, tchau, galera!